Felipe, obrigado por ter aceito nosso convite. O Felipe Salto, que é o diretor executivo, né, Felipe, do IF, que é o Instituto Isso. Fiscal Independente, é um instituto ligado ao Senado e que tem dado uma grande contribuição ao país. Né, Felipe? Vocês estão fazendo um trabalho extraordinário, foram super importantes na crise fiscal 2015 para cá, vocês produziram muitos trabalhos, você e sua equipe, de excelente nível. E o que eu penso é que eu acho que o IFE veio tarde, né? Se a gente tivesse o IFE lá atrás, talvez muitos dos problemas fiscais, com a excelência que vocês tinham chamado a atenção e talvez possa ter minimizado, né, toda a situação fiscal que o Brasil viveu aí nos últimos anos, né? E aí, Felipe, a gente entra num outro momento com uma grande ameaça fiscal, né? Eu digo que a questão da pandemia do Covid-19, talvez o preço sombra disso é o grande, é a grande questão fiscal que vai surgir no Brasil, não só para enfrentar, né, enfrentar o problema atual, né, de atender as pessoas na área de saúde, etc., mas também o que isso vai levar para o futuro, né? E vocês, com a sua equipe, têm produzido alguns trabalhos nessa área, muito importante. Mais recentemente, você e o Josué Pellegrini, do Estadão, vocês deram uma ótima reportagem e que chama atenção para algumas questões fiscais que eu acho que merecem a gente uma reflexão maior, que eu gostaria de aprofundar contigo. A gente sabe que, e aí na nossa conversa, eu queria, Felipe, primeiro discutir um pouco a questão fiscal a nível nacional da União, depois a gente entrar na discussão para os estados, Ok. ok? Então, é, nós temos uma necessidade, quer dizer, vai ser premente para o governo enfrentar essa questão de atender com maior despesas toda a complexidade que a pandemia gera. Mas aí a gente tem custos envolvidos. E na estimativa de vocês, que está no Estadão, vocês prevê aí um aumento. O governo já estava no orçamento de 2020 com uma previsão de déficit orçamentário de 124 bilhões. Isso. E aí você tem a possibilidade de perda de receita, da redução da atividade econômica, os recursos que precisariam ser alojados, ou seja, que vocês fizeram uma conta e estimaram aí algo em torno de 600 bilhões de reais. Não é isso? Quer dizer, o tamanho dessa conta, a gente não sabe direito qual o tamanho, mas uma estimativa inicial que vocês estão trabalhando é na faixa de 600 bilhões de reais. E aí tem duas questões que vocês colocam muito bem. Primeiro é exatamente o tamanho desse esforço fiscal. O segundo é quem vai pagar a conta disso, né? Então, o que eu gostaria de ouvir do IFE, né, exatamente qual é a previsão do esforço fiscal que o Brasil terá que fazer aí nos próximos meses, completando o ano 2020. Bom, Flávio, primeiro eu quero cumprimentar você e agradecer pelas palavras. Na Instituição Fiscal Independente, na IFE, que é um órgão do Senado, o que a gente tem feito é tentar ajudar a dar transparência para as contas públicas. Uma outra função importante da IFE é estabelecer um contraponto com o Poder Executivo, né? Hoje, nos mais de 40 países que possuem instituições fiscais independentes, ou os chamados fiscal councils, né, os conselhos fiscais, essas são as funções precípuas. E é bom saber que pessoas como você, que tem um reconhecido saber, notório saber nessa área de economia, estão acompanhando e utilizando as nossas informações. A respeito da questão fiscal neste ano, de fato, o quadro é bastante incerto. O que nós mostramos naquele artigo no Estadão, o Josué Pellegrini e eu, é que o déficit pode ficar do setor público como um todo em torno de 600 bilhões. O que a gente já tem certeza para dizer agora é que já está contratada uma piora fiscal para esse ano. Por quê? Porque as receitas vão cair muito fortemente em razão da recessão projetada.
A mesma coisa vai acontecer nos estados e municípios. E qual vai ser a única fonte de financiamento? Vai ser o endividamento público federal. Claro que você também tem venda de ativos, que pode ser uma alternativa, reservas internacionais, por exemplo, com todas as reservas que se deva fazer a esse tema, mas é uma alternativa, e emissão de moeda, ações como as que o Banco Central tem anunciado, como redução dos compulsórios, dos depósitos compulsórios, empréstimos para financiamento da folha salarial, mas o grosso vai acabar sendo por dívida pública. Então, dado isso, é preciso que essas ações sejam feitas, a meu ver, seguindo dois critérios. O primeiro é a eficiência desses gastos. Eles têm que ser temporários, fixados nas ações de combate à crise, ou seja, mitigação dos efeitos da crise sobre a renda do trabalhador mais pobre, gastos importantes em saúde e medidas para as empresas, né, com vistas a objetivar essa não demissão em massa das pessoas. Então, essas ações têm que ser muito transparentes, têm que ser bem coordenadas, publicizadas, né, para que a gente possa fazer o escrutínio e o acompanhamento disso. Nós agora vamos divulgar no dia 13 de abril, Flávio, um documento que é o nosso relatório de acompanhamento fiscal. É um relatório mensal, como você sabe, e nele nós vamos trazer uma tabela completa de todas as medidas anunciadas ou já concretizadas com medidas provisórias e outros normativos legais, apontando o efeito fiscal de cada uma delas. Algumas não têm efeito fiscal, mas podem ter efeito sobre a demanda agregada. De todo modo, nesse artigo que nós publicamos, a gente já deu um norte mais ou menos de quanto deve ser o impacto primário, né? Considerando também efeitos sobre as receitas. A redução das receitas vai ser muito grande. Então, esse é o contexto geral, é como a gente está vendo a crise. Do ponto de vista da instituição, o que nós temos tentado fazer é publicar, para quem estiver nos ouvindo, no site da IFE, né, Senado, Pode Leg colocar que depois BR, eu edito, isso. exato, barra IFI. Então, Senado Leg BR barra IFI. Lá em publicações, já tem 4 publicações nossas no item comentários da IFE, que vocês podem acessar lá algumas das análises já com números e tudo sobre as medidas que o governo tem anunciado e mesmo as que o Congresso vem tomando, né? Porque esse projeto de lei dos R$ 600 que tem sido tão discutido, ele vai ter também um impacto importante e foi uma iniciativa que acabou sendo concretizada pela Câmara dos Deputados, depois confirmada pelo Senado. Falta ainda a sanção presidencial, né? A lei estava para ser sancionada hoje, mas até o momento ainda não saiu nada no Diário Oficial. Então, essa era uma segunda coisa que eu queria falar, é a preocupação quanto à celeridade que o governo federal precisa dar a essas ações. Ele está muito preso a questões como regra de ouro e regras fiscais em geral, quando o próprio Supremo Tribunal Federal e a própria Câmara e o Senado já avalizaram, já confirmaram, já deram a bênção para que se faça uma ação expansionista temporária focada e justificada pela crise sanitária. Então, me preocupa muito, Flávio, a gente pode até falar isso nas próximas perguntas que você fizer, mas esse preciosismo com regras que claramente já estão flexibilizadas para esse momento de crise, sem precisar alterar nenhuma legislação. Mas deixa eu voltar um pouco o ponto. Se nós, se há uma previsão, quer dizer, uma previsão pode ser mais, pode ser menos, é difícil nesse momento dizer exatamente, porque a gente não sabe também o tamanho, a extensão do isolamento social, quanto tempo vai levar, então isso reflete nas despesas que o governo vai ter, na queda de receita, etc. Mas supõe que esse número seja 600 bilhões de reais tratado já para esse ano. Por um lado, inclusive você chama atenção nesse ponto, é que há um excesso de reservas internacionais acima, vamos dizer, da métrica do FMI, e aí por volta, no cálculo de vocês, por volta de 66 bilhões de dólares. Se eu não estou errado, o número talvez. E aí, imaginando um câmbio de 5, nós teríamos aí por volta de 330 bilhões de reais. Ou seja,
um pouco mais da metade desses 600 bilhões poderia, de alguma forma, ser, você ter esse montante que você poderia, de alguma forma, financiar. Mas tem outras formas de pensar a questão, principalmente, Felipe, porque nós estamos vivendo, inclusive, a pandemia, ela chega no momento da discussão da reforma tributária. Então, quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai financiar a conta de 600 bilhões? E é isso que a gente tem que discutir. Quer dizer, a reforma tributária ela vai ficar apenas em aperfeiçoar o mecanismo de arrecadação do governo, que era basicamente, a discussão estava em cima do ICMS, ou há espaço para a gente discutir a reforma tributária em outros setores da economia que possam pagar, né, que possam contribuir mais, inclusive, porque esse déficit de 600 bilhões será em 2020, mas teremos o efeito para frente. Né? Esse é o ponto central, né? As fontes de financiamento. Eu tenho para mim que a principal fonte é a dívida pública. Há uma dificuldade, um problema que deve ser considerado, que é a necessidade de emissão de dívida no momento em que os juros caíram muito. Então, a atratividade dos títulos Muito pode pequeno. não estar no seu melhor momento. Então, isso vai provavelmente gerar alguma dificuldade para o Tesouro colocar uma montanha de títulos de uma só vez nesse ano, num curto espaço de tempo. Então, você pode pensar em alternativas, né? Questões tributárias, e mesmo a questão de remanejamento de gastos obrigatórios, E o né? espaço é pequeno, né, Acontece, Felipe? o espaço é pequeno. Agora, a questão das reservas, ela, a meu ver, é uma alternativa. Por quê? Porque o Brasil tem um nível de reservas que está acima do nível adequado, se nós considerarmos as métricas do FMI. Tem muito economista que critica essas métricas, mas a gente considerou a métrica e ainda colocou 25% de margem, Ah, né? E dá o número que você falou, de 66 bi de dólares. Então vamos vender isso tudo de uma vez? Não, não seria assim. Você teria que fazer uma coisa programada. Tem o benefício também de que isso poderia ajudar a conter um pouco a taxa de câmbio, se for feito de maneira adequada, controlada pelo Banco Central, bem comunicada, né, transparente, e pode, nesse sentido, dar um certo fôlego. Como é que as reservas ajudam? Não é que a venda de reservas automaticamente gera recurso para financiar gasto. tesouro. Na verdade, ela reduz aquilo que a gente chama de operações compromissadas. Comissadas. O Banco Central, ele faz a política monetária com as operações compromissadas. Como ele não pode emitir títulos próprios, como é que ele faz para controlar a liquidez? Ele tem títulos na carteira dele que são emitidos pelo Tesouro e ele faz operações de venda desses títulos com compromisso de recompra. O prazo dessas operações é muito curto, né? Então, esse é o mecanismo. Quando ele vender as reservas internacionais, se isso for feito, vai haver automaticamente uma redução das operações compromissadas, né? Ao haver essa redução na posição vendida de operações compromissadas, ele afeta a dívida bruta. Né? A dívida bruta diminui. A dívida bruta diminuindo, há indiretamente um espaço maior para você fazer um primário pior, né? Digamos assim. Esse seria o mecanismo. Claro, eu não acho que é dado que essa é uma alternativa que deve ser feita, mas nós aventamos essa possibilidade justamente porque nós estamos num período de guerra, num período de exceção, num período em que todas as alternativas precisam ser consideradas. E, obviamente, esse é um mecanismo importante que deve ser colocado no debate Mas e não que está, né, pode. Felipe? De alguma forma não está, né? Está passando a margem dessa discussão, né? Eu acho que há um receio grande aí de gerar instabilidade, de gerar incerteza, porque, afinal de contas, as reservas, esse nível de reservas tão alto que a gente tem, representa 6, 7 vezes, por exemplo, o nível de reserva de outros países da América Latina. Ele se justifica por um período em que nós fomos reduzindo a nossa dívida cambial, né, até mais ou menos em 2007, 2008, e fomos tendo espaço para fazer uma política que na época foi vista como uma política adequada de tentar conter a apreciação da taxa de câmbio naquele Uhum. momento. Então se acumulou muita reserva,
com custo muito alto, porque a Selic não era de 3,75, era de 15, 16, 17, o custo de carregamento, mas é um seguro caro, mas que agora ele está sendo útil. Né? Será que vale a pena abrir mão de uma parte desse seguro? Nesse momento de exceção, é possível que sim. É possível que essa seja uma alternativa. Não resolve todos os problemas, mas pode ajudar. Agora, a meu ver, o ponto central deveria ser um planejamento, Flávio, um comitê central. E aí eu gosto da ideia da PEC do orçamento de guerra, do presidente Rodrigo Maia, por causa disso. Porque cria um comitê gestor central, todas as ações orçamentárias, todo o orçamento apartado, para que se possa acompanhar, dar publicidade e transparência, e outras possibilidades que envolvam ou que envolvessem o Banco Central ficam ali possibilitadas também, né? Então, minha preocupação na questão fiscal, que a gente ainda não falou um pouco, mas eu acho que existe esse risco fiscal, é que, dependendo da eficiência que a gente tenha em debelar essa crise, essa grave crise da Covid-19, a gente acabe deixando uma herança para o pós-crise. O que seria essa herança? Usar esse espaço fiscal para fazer despesa errada, despesa permanente, aumento de salários, por exemplo, liberar os estados para tomarem dívida nova, eu acho arriscadíssimo. Eu acho que todas as ações agora têm que estar concentradas na União. A União tem capacidade de fazer isso. Agora, eu não estou vendo a celeridade e a disposição necessárias para fazer toda essa coordenação por parte do Ministério da Economia. A gente sabe, os nossos colegas que estão lá são qualificadíssimos, são muito bons, mas tem uma coisa que se chama comando, né, que eu acho que é o que está faltando lá no Ministério da Economia. Coordenação. Agora me diga uma coisa, na questão das despesas obrigatórias, a gente já conversou que a margem é pequena de se mexer. E também vocês levantam a possibilidade temporária de se mexer nas despesas obrigatórias até que a situação possa ser revertida. É isso também que vocês estão pensando? Olha, a redução de despesa obrigatória, né, que a gente até levanta nesse artigo no Estadão, ela é uma alternativa. É claro que é difícil fazer no curtíssimo prazo. Se pensou em mudança de gasto com pessoal, coisas assim, de novo, seria uma das medidas complementares nesse conjunto de ações. A gente até cita lá também o empréstimo compulsório, que está previsto na Constituição, que eu nem acho que é um instrumento ótimo, mas é também uma coisa que está na caixa de ferramentas. O que Agora, eu acho que está. pois não, Diga. pode continuar. Não, o que eu acho que está faltando, sem querer ser repetitivo, é um plano de ação. Quando a gente olha para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a França, eles têm claramente uma direção. Claro, nós fomos pegos por uma bomba que caiu na nossa cabeça. Não dá para exigir que tudo já tivesse pronto e planejado. Mas nós vamos caminhando aí para 20, 25 dias de crise e o governo parece ainda estar tateando as soluções. Né? Quando seria o caso de olhar para o que está sendo feito lá fora e copiar. Esse é o ponto. Assim, a gente tem que copiar o que os países estão fazendo. O FMI já publicou textos comparando as ações dos diversos países. Então, não há muita explicação para essa demora. Né? O que me preocupa muito é essa demora. Mas talvez o próprio, vamos dizer assim, a própria percepção do presidente da República não esteja ajudando em fortalecer essa coordenação, porque ele tem uma visão um pouquinho diferente, inclusive é notório do próprio ministro da Saúde, isolamento social. Então ele talvez isso esteja prejudicando essa maior ênfase, essa coordenação. Agora, voltando à questão do financiamento, né, dessa dívida aí a mais de 600 bilhões, quer dizer, a gente vai ter isso contratado já esse ano, mas o problema permanece para frente. E um senador do PDT, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, ele entrou aí com um projeto fazendo com que a contribuição dos bancos, contribuição social sobre lucro líquido, passasse de 20% para 50%. Isso, inclusive, é pauta no Senado. Eu estou usando essa medida para entrar na discussão da própria questão de quem paga essa conta num cenário completamente, como você chamou, de guerra. Né?
talvez seja chamada a pagar a conta aqueles setores da atividade econômica que nos últimos anos, certamente, aqui não vou fazer nenhum julgamento de valor, se foi certo, se foi errado, mas notoriamente eles tiveram, enquanto, né, a atividade econômica no Brasil estava indo aí a 1, 2%, o crescimento dos lucros dos bancos foi 18% em 2019. Então, assim, eu acho que nesse momento, nessa discussão, eu acho que tem que colocar também esses segmentos da atividade produtiva que possam dar sua contribuição maior. E eu não sei se esse projeto do senador do PDT do Maranhão, ele vai encontrar eco. Sei que seria difícil você fazer um julgamento dado a posição que você ocupa, né? Mas, em tese, você não acha que a reforma tributária deveria contemplar também uma questão distributiva, já que o problema já tá na nossa frente? Eu acho que o nosso sistema pode buscar, sim, nessas reformas que estão sendo discutidas, uma maior progressividade. Agora, meu medo é que medidas como essa de tentar encontrar setores que possam colaborar mais e alterar assim tão drasticamente questões tributárias no meio da crise podem não ser tão eficientes. Você pode acabar desguarnecendo o sistema bancário, prejudicando o seu funcionamento ou coisas do tipo. Eu acho que o Estado poderia agir agora mais diretamente. Por exemplo, a medida que foi anunciada para micro e pequenas empresas tem uma lógica interessante, porque o dinheiro sai direto do Tesouro, a Caixa e o Banco do Brasil funcionando como tubo, sem cobrar spread, para pagar diretamente o funcionário da micro e pequena empresa. Então, é como se fosse um aumento de dívida, mas feito diretamente para passar para aquele que vai sofrer mais com a crise, que é o indivíduo que tem o risco de perder o emprego. É um efeito grande e elimina aí intermediários. Agora, claro, você pode pensar em alternativas. Acho que a questão da tributação dos bancos e de outros setores pode ser pensada, mas, a meu ver, agora nós estamos mais caminhando para uma solução de dívida e de questões de venda de ativos com participação do Banco Central para ter também um aumento, um relaxamento das questões monetárias. Né? Eu acho que o Banco Central, aliás, com o Campos Neto, está dando demonstrações boas de como se deve agir nessa crise. As medidas de redução do compulsório e outras medidas que expandem a liquidez podem ser muito úteis. Agora, o empossamento é uma realidade também, porque como não tem tanta demanda, a demanda Você dá está liquidez, muito mas não tem quem vai difícil. tomar, né? Isso, você acaba fazendo aquilo que a gente chama de empossamento, né? Não é fácil encontrar soluções. O que eu acho que é mais óbvio é transferência direta para Isso. os mais pobres. Isso me preocupa muito, porque é só você ligar o Jornal Nacional, a gente é privilegiado, a gente tem a possibilidade do home office, de trabalhar em casa, mas nós somos exceção, né? Agora, os mais pobres estão sofrendo nas comunidades, nas favelas, não tem sabão, não tem sabonete, não tem o básico, né? Então, é uma questão de pôr dinheiro na mão das pessoas. E a outra que é gasto com saúde para valer. Não há agora espaço para esse purismo, liberalismo que eu chamo de liberalismo mequetrefe, que não é liberalismo, de ficar dizendo que a regra fiscal isso e aquilo. Ora, todo mundo sabe que a responsabilidade fiscal está dada. Ninguém quer que se contrate uma piora fiscal para frente. Né? A verdade é que a gente precisa agora de uma atuação de guerra. O inimigo está aí, é muito visível e precisa ser debelado. Como é que você faz isso? Você tem que construir UTIs, e não é só construir, precisa do custeio dessas UTIs. Metade dos atendimentos do SUS é feito por santas casas, no Brasil inteiro. E as santas casas estão sem dinheiro. Muitas das santas casas não têm UTI. Uma forma de resolver isso rápido, o economista José Roberto Afonso tem falado disso, é Exatamente. com UTIs móveis, né? UTIs móveis. É mais fácil, mais rápido, você pode mobilizar a indústria automotiva para ajudar nisso, né? Então, isso que a gente tem que pensar agora. E não nesse purismo de, porque a dívida, porque a regra fiscal, porque a regra de ouro.
Eu posso falar isso porque eu tenho um livro publicado, inclusive junto com o Mansueto Almeida, Ah, de 2016, você sabe bem, que é sobre a contabilidade criativa. Ninguém quer voltar àquilo. Agora, nós não podemos também ficar paralisados por causa de um argumento genérico de responsabilidade fiscal. pois é, mas Agora é hora de inovação, de isso. Agora, ter e atitudes concretas. nesse contexto, me chamou a atenção esses dias, quando do benefício emergencial, que vocês estão estimando aí por volta de 30 milhões de brasileiros que devem receber isso, uma conta aí que dá aí em torno de 50 bilhões de reais, e o Ministério da Economia tem dito que não sabe de onde vai tirar esse dinheiro, né? Isso tem nos preocupado. Quer dizer, será que nesse momento não se sabe ainda de onde vai tirar 50 milhões para socorrer imediatamente, como você falou, transferência direta, talvez seja a política mais importante nesse momento? Quer dizer, você acha que tem esse espaço fiscal de 50 bilhões? De onde é que tiraria esse recurso? Pois é, pela nossa conta, Flávio, tinha dado 30,8 milhões de beneficiários e 59,8 bilhões de reais. Ontem o ministro Paulo Guedes falou em 98 bilhões 98 de bilhões. reais. Isso aí. Por que está dando diferente? Eles não mostram a memória de cálculo. Eu quero fazer esse registro também, que não há memória de cálculo para nada. Eles divulgam números na imprensa e você não consegue checar como esses números foram Precisa calculados. de transparência, né, Felipe, nesse momento? Com certeza, agora é o momento de transparência. E o IPEA divulgou ontem um texto para discussão que está muito bom, muito bem Ontem, dia feito. 1º de abril, só para registrar aqui na. Exatamente, a gente fala como se estivesse ao vivo, mas estamos gravando. E no dia 1º de abril, esse texto para discussão ele é bom porque ele traz um cálculo, está dando próximo do número do governo, 90 e poucos bilhões, só que o que eles fizeram lá? Por que está dando mais beneficiários? Para eles está dando 54 milhões de beneficiários. Na nossa conta pela PNAD estava dando 30,8 milhões. Porque tem uma questão, Flávio, que é o critério que você usa da renda. Porque o PL dos R$ 600, ele fixou alguns critérios, até meio salário mínimo, não pode ser beneficiário de programas sociais, não pode ter benefícios de aposentadoria, pensão, exceto Bolsa Família. Só que, assim, quem recebe até meio salário mínimo, você pode considerar só os proventos formais, o rendimento formal, ou pode considerar todo o rendimento. Se você considerar só o formal, o universo aumenta muito. Porque, por exemplo, um pintor de parede que faz serviços por empreitada e não registra isso formalmente, ele pode ter uma renda de 3, 4 mil reais por mês, mas para fins da concessão do programa, ele vai estar elegível. Então, por que eu acho que o IPEA deve ter feito assim? Porque, na prática, vai ser muito difícil você identificar exatamente o critério da renda informal, né, dos rendimentos informais. Então, isso amplia muito o universo. Na prática, vai acabar acontecendo isso. Né? Então, da onde vem o dinheiro? Né? Tentando responder melhor a sua pergunta. O que o governo fez hoje, dia 2 de abril? Né? MP, medida provisória 935. Ele anunciou uma medida provisória para financiar o programa de compensação para a chamada redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho. O que é isso? É uma medida para tentar garantir empregos. Então, eu sou seu empregado, você negocia comigo, olha, vou te reduzir 30% do salário, né, com redução de jornada, aí o governo vem e me dá uma compensação baseada no seguro-desemprego. Como é que ele financiou isso? Então, vieram duas MPs. A 936 cria o programa e a 935 veio com o que a gente chama de crédito extraordinário. Se você observar a 935, eles estão financiando isso, 51 bilhões de reais, com cancelamento de despesas de amortizações da dívida, que no jargão orçamentário é o GND 6, Grupo de Natureza de Despesa 6. Só que a amortização de dívida é despesa de capital. Quer dizer, pode dar um problema aí na regra de ouro. A meu ver, não foi a melhor solução. Você tem que deixar mais claro, Flávio, que o financiamento é com dívida pública. Ah, mas a regra de ouro vai ficar desbalanceada. Mas o parágrafo 3º do artigo 67, que traz o regramento, ele cria a ressalva
para que se descumpra a regra de ouro. Como é que é essa ressalva? É o Executivo mandando um PLN, um projeto de lei para o Congresso, pedindo para descumprir. Então, a meu ver, qual seria a melhor forma de fazer todos esses gastos novos de imediato? Manda uma medida provisória com fonte condicionada, que chama, que é a classificação 0944. Fonte condicionada. Condicionada a quê? A aprovação do projeto de lei que vai ser enviado junto para o Congresso, e aí o governo fala o seguinte, olha, eu preciso da fonte condicionada, eu vou romper a regra de ouro, Congresso, autorize isso. Né? Porque vale lembrar que o decreto de calamidade, com base no artigo 65 da LRF, ele não abrange a regra de ouro. Né? O teto está preservado porque os créditos extraordinários não entram no teto. Mas, a meu ver, essa solução, que é do Daniel Cury, lá do nosso time também na IFE, seria melhor. Agora, analisando a MP 935, que é essa do emprego, eu vi que eles já foram por outro caminho. Né? É um caminho menos transparente, não é tão claro assim. Agora, de novo, o importante é que se encontre logo uma solução para liberar o recurso. Quer dizer, as pessoas estão esperando e não dá para esperar mais ainda até o dia 16 de abril, como disse o ministro Onix, para ter esse recurso. Né? E um detalhe nesse ponto que você está levantando muito bem, a dificuldade de chegar o recurso no informal. Né? A gente não tem base de dados no Brasil. Né? Você tem um CadÚnico que tem uma excelente informação, mas o Brasil ainda está engatinhando de você ter um conjunto de informações, de base de dados que você possa, no momento desse, se utilizar imediatamente e saber quem são as pessoas. Né? Então, isso é algo que a gente, talvez, nesse momento dessa crise, a gente tenha a real dimensão, né, o fato do Brasil não ter base de dados estruturado de famílias, de domicílios que possam, especialmente os mais carentes, que possam atender. Quer dizer, existem diversas informações, inclusive o próprio Marcelo Neto tem falado pegar a base de dados do Banco Central, tentar cruzar com outra base de dados, mas isso já era para estar pronto. O Brasil perdeu muito tempo em organizar essas informações e não organizou. Agora, a gente entrando nos estados, certo? Oi, o que quer comentar sobre isso, sobre as bases de dados? Não, é só uma correção em relação ao que eu tinha falado. O dispositivo da regra de ouro, na verdade, não é parágrafo 3º, é o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, tá? Está escrito lá com todas as letras. Realização de operações de créditos, né, estão vedados, né? Realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementar, com finalidade precisa, pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. Então, assim como está prevista a regra de ouro, está prevista a excepcionalização também. É só fazer esse registro. Ótimo. Vamos agora para a questão dos estados, Filipe. Quer dizer, a discussão complexidade fiscal para a União, mas os estados também, inclusive porque esse meteoro que caiu na todos nós pegou vários estados brasileiros, grande parte, uma fragilidade fiscal muito grande, vindo já de alguns anos. Né? Poucos estados são estados que estão com as suas contas ajustadas, o Espírito Santo, o Ceará, tem Alagoas, tem mantido aí, de certa forma, tem sobrevivido aí essas tsunamis fiscais. E o governo federal, ele permite, né, uma das suas propostas, a suspensão do pagamento de dívidas com a União e além de tomar novos créditos, né, contrair novos empréstimos. Isso daria aí a estimativa do governo de 20 bilhões. E um ponto que vocês chamam a atenção, que talvez seja factível realmente, no momento que você facilita esse espaço fiscal, os estados acabam utilizando esse espaço para outros fins, inclusive permanentes, que não seja de atender a questão da pandemia do Covid-19. Quer dizer, você acha realmente que há esse risco? Só um minuto, desculpe. Tranquilo. Aqui é bastante informal e importante é o conteúdo. Sim, mas pedindo desculpa aqui, voltando, Você acha o risco dos estados? Os estados e municípios,
muitos deles, né, têm problemas sérios fiscais que não são de hoje, né? Então, qual tem sido a solução básica? É estabelecer programas de refinanciamento, de renegociação, de postergação de pagamentos de dívida, parcelas de dívida e juros, assumindo-se determinados compromissos em relação a ajuste fiscal, reforma da Previdência, compromissos esses que acabam não sendo realizados. Eu menciono o caso do Rio de Janeiro com o regime de recuperação fiscal. O único estado que aderiu, que conseguiu aderir, não fez as privatizações prometidas e usou o espaço fiscal gerado para dar reajuste salarial e conceder incentivos, uma parte do espaço. Então, os bons pagam pelos maus? Acho que não. A gente precisa ser mais inteligente nos programas que são feitos. Por exemplo, o FMI tem uma lógica nas suas concessões de empréstimo e programas de reestruturação que é liberar tranches de recursos de acordo com o cumprimento das contrapartidas, e não o contrário. Não liberar primeiro para depois exigir as contrapartidas. O cara vai fazendo Então, o dever de casa e vai recebendo, não é isso? isso, entregou a primeira tarefa, está aqui, tantos por cento. Entregou a segunda tarefa, mais tantos por cento. Então, eu acho que inverter essa lógica, né, pensando nos programas de renegociação, seria bom. Tudo bem, mas nós temos um problema agora que a crise caiu sobre as nossas cabeças, os prefeitos e governadores precisam gastar, precisam construir leitos de UTI, precisam de ambulância, precisam de medicamentos, precisam de reagentes e precisam de técnicos, né? De enfermagem, precisam de profissionais médicos, né? Para poder atender as pessoas e tal. Como é que faz isso? Minha opinião é que toda a liberação de recursos que tiver tem que ser centralizada na União. Então, você tem que liberar os recursos, porque os recursos virão de onde? É da emissão de dívida. Estados estão com a receita caindo, não podem Emitir dívida, né? emitir dívida. Né? Então, se é a União que vai ter que se endividar, ela então que cria um controle central para que esses recursos vão sendo liberados para os estados e municípios rapidamente e de acordo com a demanda estimada que você tem, ou real que já tem, para compra de equipamentos, para contratação de pessoal, temporariamente, né, controlado de cima para baixo. Eu acho que essa seria a melhor solução. O que o governo veio semana passada falando é que seriam permitidos não pagamentos, né, de dívida, contratação de dívida nova em 40 bilhões, Permissão ou de então venda. Isso. securitização de dívida garantida pela União até 20 bilhões. Por exemplo, você tem uma dívida de 100 milhões com um banco só, você divide essa dívida em 10 bancos, 10 milhões para cada um, com juro mais baixo. Isso que seria mais ou menos a securitização da dívida garantida. São soluções, mas, a meu ver, elas pecam por não criarem essa ligação direta entre o espaço fiscal e as ações de combate à crise. Esse é o meu receio, né, que até alertamos isso num dos comentários da IFE, está disponível lá no nosso site, né, que eu mencionei há pouco. E, inclusive, a compensação do FPE e do FPM, né? Também entra nesse bojo, né? De ações do governo. Sim, o que o Estado prometeu aí, o Estado, de maneira União, né, prometeu é fazer o seguinte: como a receita vai despencar, então já se sabe que o imposto de renda e o IPI, que são a base para os fundos de participação dos estados e dos municípios, vão diminuir. elas vão diminuir. Então, o que a União prometeu? Repassar 4 bilhões por mês em 4 meses, totalizando 16 bilhões. É uma boa medida, né? É uma boa medida. Agora, de novo, eu incluiria em todas essas ações a contrapartida, a prestação de contas, a centralização disso, para que se garanta que o espaço orçamentário fiscal que está sendo aberto, o aumento de dívida que vai ser feito, se concretize em ações diretas e temporárias no combate à crise. Não é que não pode gastar, tem que gastar. É a única forma que a gente tem de resolver o problema. É gasto nesse momento. Só que isso tem que ser feito de maneira eficiente. Felipe, a gente tem já encaminhando aqui para a gente, no final da nossa conversa, a gente tem presenciado sempre uma discussão entre, inclusive, nossos colegas economistas, né? E legítima essa discussão, de medidas sanitárias vis-à-vis a preocupação econômica, né?
quer dizer, o isolamento social, o distanciamento social que se propõe como uma medida basicamente única e existente, conter o avanço, né, e você não estourar as UTIs dos hospitais, ele tem um peso fiscal muito grande. Tá certo? E você que é uma pessoa com longa tradição já nessa questão fiscal no Brasil, tem uma preocupação fiscal, vamos dizer assim, como é que você, sendo fiscalista, quer dizer, uma pessoa preocupada com o fiscal, vê essa suposta polarização entre ser mais saúde ou mais fiscal pós-Covid-19? Como é que você, qual é a sua observação sobre esse aspecto? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas, né? Do ponto de vista da responsabilidade fiscal, eu acho que é plenamente possível, se você tiver comando, se o Executivo Federal estiver trabalhando direito, fazer com que essa expansão seja temporária, grande e eficiente, né? Ela tem que ser concentrada em saúde, mas ela tem que também olhar para a questão da estrutura da economia, de preservar empregos, porque não adianta a gente achar que vai passar por essa tempestade e 2021 volta a crescer. Acho muito difícil essa recuperação em V, né? Tanto é que nós estamos revisando agora os nossos cenários, e os cenários a partir de 2021 é muito difícil você traçar, porque assumir uma recuperação em V, quer dizer, aquela recuperação que no ano Cai, sobe seguinte, rápido. 2020, já sobe rápido, não está dado, porque dependendo da qualidade da ação do governo central agora, no sentido de preservar as empresas e os empregos, se você não fizer isso direito, você vai destruir capacidade produtiva. Muitas empresas vão quebrar, muitas empresas vão fechar. Então, é preciso dosar bem isso. Eu, de fato, como você falou, tenho esse trabalho de muito tempo, primeiro no setor privado, na Tendências Consultoria, depois com o senador Serra e agora na Instituição Fiscal Independente, já no nosso quarto ano aí da Instituição Fiscal Independente, como fiscalista. Mas, obviamente, que a gente tem que olhar para os dois lados. Responsabilidade fiscal combinada com a necessária atuação do Estado nesse momento. Nós temos aí claramente um típico quadro em que, sem uma atuação grande e eficiente do Estado, nós não vamos a lugar nenhum. Tá. Felipe, a gente perdeu o emprego, a gente pode recuperar depois, né? Mas uma vida a gente não recupera, né? Então Com certeza. A prioridade é preservar vidas, é gastar com saúde para que o sistema único de saúde, que aliás é uma bênção que nós e temos, é é um sistema exatamente isso. integral, é, isso é mérito dos nossos constituintes, a O- Constituição é os sempre muito americanos estão criticada. sentindo problema agora, né? Sim, a gente gosta, tem muito esse complexo de vira-lata, de achar que sempre que os Estados Unidos faz é melhor. Mas nesse caso, o que nós fizemos é muito melhor. Nós Mas a temos gente, um sistema integrado, universal, claro as que pessoas têm pode melhorar, acesso. né, Felipe? Pode melhorar, pode ser Pode mais melhorar. Se uma pessoa que depende do SUS estiver nos ouvindo, vai falar, mas o atendimento é muito ruim. De fato, tem muito para melhorar, mas é um sistema que abrange toda a população. E ele vai ser útil agora, porque ele tem capilaridade. Eu acho que o ministro Mandetta está sendo o grande destaque no governo na condução dessa crise, muito porque ponderado. ele rapidamente percebeu isso, é muito ponderado, Ponderado. ele dialoga, e nesse momento é isso que nós estamos precisando. Não é de polarização, de querer estar certo, que contrapor as pessoas, etc., ou de querer defender teses para ter vaidade, essas coisas. Não. Agora a gente tem que ver como cada um pode contribuir da sua trincheira Salvar para vidas. combater essa guerra. Felipe, para terminar, o IFE tem feito, como eu falei no início da nossa conversa, um extraordinário trabalho, né? Mas o IFE ele é ligado ao Senado. Ou seja, naturalmente tem a preocupação de olhar também, ou principalmente, os números da União. Mas isso vocês não se furtam a olhar os estados. O que a gente, inclusive, já tem conversado sobre isso, o que sempre me vem à mente é se, da possibilidade, dado que o Senado representa os estados, a gente ter também, ou mesmo descentralizar o IFE, ou mesmo dentro do IFE, já no Congresso, termos células que possam acompanhar mais de perto estados ou regiões.
por exemplo, poderíamos dividir 3 IFES centralizados, um para o Nordeste, um para o Sul-Sudeste e um para o Centro-Oeste-Norte. Porque a questão fiscal do Brasil, grande parte do problema vem da União, mas também os estados são corresponsáveis por essa situação. Quando eles quebram, eles vão se recorrer à União. Então, você acha que, no futuro, o IFE poderia se estruturar e avançar nessa direção para continuar a prestar o serviço que presta, mas para avançar mais ainda nessa outra agenda? Só para explicar, e foi bom você ter perguntado isso, a nossa equipe é muito reduzida, né? Nós temos, Conheço. você esteve lá nos honrando aí com uma visita, e foi É um um bom pessoal de diálogo. excelente nível, né, Felipe? Vocês pensaram o que tem de melhor nessa questão fiscal no Brasil, né? Eu fico muito feliz porque a gente tem lá na equipe 2 consultores, um de orçamento, um da consultoria legislativa, que hoje estão comigo na diretoria, né? Nós somos 3 diretores, sendo eu o diretor executivo e mais 2 diretores. E na nossa equipe a gente tem economistas que têm mestrado e doutorado, né? E uma economista mais nova, né? Mais júnior, que também formada em Brasília aqui, mas a nossa ideia, e na própria resolução 42 do Senado que criou a IFE, é essa coisa de ser um corpo enxuto, muito técnico, né? E a independência, né? Se a gente é um órgão do Senado, vem de onde? Vem do mandato fixo dos diretores. Então, para quem não sabe, os diretores da IFE passam por uma sabatina depois de serem indicados, e os nossos nomes têm que ser aprovados em comissão e no plenário do Senado. Eu acho que sim, a gente poderia ter uma ampliação das atividades para cobrir melhor os estados e municípios. Nós temos feito alguns Estou estudos, acompanhando, exato. você viu sobre a situação das previdências estaduais, Exatamente. fizemos outro estudo esse ano também, mostrando um pouco a questão das dívidas garantidas dos estados pela União, para mostrar riscos e tal, mas eu acho que sim. A Austrália, por exemplo, tem uma IFE nacional e tem uma outra IFE numa das províncias. Então, é um arranjo que é possível. Eu acho que a IFE, pela experiência que a gente está tendo aqui, a nossa IFE brasileira, começando no Senado, eventualmente ela pode sim ser estruturada para que a gente possa ter um arranjo para cobrir melhor as questões federativas, inclusive com a colaboração, né, de cada estado, Exatamente. dos técnicos também Inclu- dos estados. Inclusive servir também como auxílio aos próprios estados, né? Quer dizer, a importância Sim, como auxílio, como informação adicional, como conselho. Quer dizer, eu acho que eu acho que há espaço, né, no Brasil. Claro que a gente está se preocupado em não ampliar demais, para gerar custos a mais, mas eu acho que há espaço, dentro de um ponto de vista da eficiência mesmo, na alocação de técnicos, que a gente cobrir essa área. Mas é isso, eu fiquei aqui bastante satisfeito. Eu acho que esse problema da pandemia do Covid-19 ele tem diversos aspectos. A gente tem um aspecto central nessa discussão, que é a questão fiscal, né? Eu acho que essa agenda aí, ela vai ser de grande preocupação, Felipe, para os próximos meses, né? E talvez anos, né? E o que reforça mais ainda, né, a excelência do IFE, além da independência, da neutralidade, mas olhar sempre o problema do ponto de vista técnico. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem, a grande contribuição que o IFE vem dando ao país. Felipe, agradeço imensamente aí a sua colaboração. Espero que no futuro próximo a gente volte a conversar sobre, né, à medida que as coisas forem acontecendo, e eu acho que eu gostaria muito de estar, né, essa conversa continuada contigo para a gente ir acertando o passo e esclarecer que esse canal que eu criei, ele atinge muita gente, amigos nossos economistas, formadores de opinião, gestores públicos, mas também a população de uma maneira geral que tem dificuldade às vezes de entender, né, esse jargão econômico. Eu acho que aqui a gente está ajudando, né, a tentar entender melhor todas essas questões. com certeza. Eu quero aproveitar, Flávio, para te agradecer, parabenizar aí pelo trabalho. Eu acho que nesse momento, inclusive que a gente está em casa, né, preocupado, pensando no que vai ser o amanhã, é muito importante esse canal que você abre de diálogo,
Agradeço, fico honrado também pelo convite e conte sempre com a gente. É sempre um prazer e uma honra. Ok. Valeu, obrigado. Até a Forte próxima. abraço.